Boa noite, pessoal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento? Pode perguntar aí, Dalécio. Uma dúvida sobre os animais, especialmente os pets. A gente, quando adoece, a gente sempre tem alguma coisa a resgatar, não tem? Sim. E os pets, por que eles ficam doentes? Sendo assim, que, tipo assim, eles não têm nada a resgatar, não têm karma, por que eles têm, tipo assim, doenças graves e sofrem? Olha, nós sabemos que os pets, os nossos animais, sejam os gatos, os cachorros, eles trazem essas lesões, essas infecções nos corpos materiais deles. Eles não têm um espírito como o nosso, pensante, aquele que veio aqui para provações, para reparar as faltas, mas eles vêm aqui e recebem essas energias, esses fluidos densos. Então, nós, às vezes, até agora há pouco, a Fabiana, um caso de que ela tem um cachorrinho e um dos vizinhos do quarto andar tinha um chau-chau. E esse cachorro, ela viu esse chau-chau no sábado e agora soube que ele pulou do quarto andar. Evidentemente, morreu. Isso pode, como eu até coloquei para a Fabiana, pode ser que os espíritos fizeram, pode ser que algum espírito apareceu, pode. Pode haver influência de algum espírito. No animal, possivelmente não. No animal, não. De uma forma bem clara, a gente sabe perfeitamente que não. Mas, quando nós amamos os nossos animais e temos um carinho por os nossos animais, e as pessoas, nossas inimigas, nossos adversários, seja ele parente, seja ele quem for, não gosta da gente, e a vibração que eles emitem, ou seja, o fluido que eles emitem para nós, quando nós não fazemos toda aquela proteção para nós e para os nossos animais, para o nosso lar, esses fluidos adentram ao nosso lar e podem atingir os nossos pets, seja o nosso cachorrinho, o nosso gatinho, o nosso passarinho, não importa aquilo que nós temos, que pode afetar. E isso pode causar essa ação fluídica que é emitida de ódio, de raiva, de maldade, esse fluido denso, ele atinge, às vezes, o nosso pet e pode fazer com que ali cause infecções, danos nos órgãos físicos. Mas isso não são sempre que possa acontecer. Eu não posso te dizer o porquê o nosso animal fica doente, de forma alguma. Eu tenho meus 2 bichinhos aqui e eu tive que, há pouco tempo, fazer uma cirurgia no meu para tirar uma glândula que tinha acima do pescoço dele. Ela só estava externa, não estava interna no corpo. Uma massa bem grande, não era uma massa maligna, era benigna. E isso pode ser fluidos, mas pode também ser uma anomalia que o próprio animal traz. Então, a gente não pode afirmar de uma forma categórica que isso venha de vidas passadas, não, porque o nosso animal ele não tem nada que resgatar, porque ele ainda está nessa fase animal. Como o vegetal e os animais, eles não têm nada a resgatar. Eles vêm até nós para nos auxiliar. Eles são como protetores de uma forma assim simples.
porque eles vêm nos trazer o carinho e a gente passa a amar aquele bichinho, aquele animal, seja ele quem for. Então, eles não têm esse processo de reparação, esse processo kármico, entre aspas, eles não vêm com isso. Eles vêm sim. Eles têm uma tarefa aqui de aprendizado, que eles, nessa fase animal, eles estão em preparação para futuramente virem como humanos. Mas isso é uma forma ainda, um tempo que ainda nós não sabemos quanto tempo esse período que ele passa na espiritualidade para se preparar para a fase humana. Entendeu, Idalécio? Agora, nós temos que cuidar dos nossos animais, nós temos que zelar, porque às vezes essas ações fluídicas, a maldade humana, para nos deixar triste, para que a gente possa ficar realmente assim depressivos, é tirar aquilo que a gente gosta. Quando não atinge a nós, não atinge os nossos filhos, a nossa família encarnada, eles vão atingir aqueles animais que nós mais gostamos, ou os vegetais. Então, a maldade humana ainda impera nesse mundo. A imperfeição moral do ser humano é imensa nesse mundo de provas e expiações. Mas vamos cuidar dos nossos animais, vamos cuidar daqueles que Deus permitiu que estivessem conosco nessa jornada nossa. Então, depende de nós cuidarmos, zelarmos deles com muito carinho, com muito amor. Certo? Mais alguma pergunta? Complementando, essa semana passada, a menina que mora ali embaixo, ela está comentando que ela tem, acho que, 4 rosas do deserto, né? E chegou uma pessoa, foi visitar a casa dela lá, elogiou a rosa, que as rosas começaram a morrer tudo. Ela Então, seca a pimenteira, como o pessoal diz. você percebe que a Jesus. ação de encarnados é muito grande. Então, você imagina um vaso de flor, a ação fluídica que é emitida ali para o quê? Atingir a pessoa, atingir o encarnado. Mas como não atinge o encarnado, ela joga toda a raiva dela, todo o ódio dela, para onde? Para aquela flor que a pessoa adora. Eu tive experiência aqui em casa com o meu pai. Meu pai, ele adorava passarinhos, mas ele tratava os passarinhos de uma forma assim que a gente falava assim, não tinha cabimento. Era remédio, era tudo, as gaiolas eram bonitinhas, tal, tal. E um vizinho nosso aqui, que também adorava, mas tinha, como dizia, tinha aquele olho de seca-pimenteira, porque tem pessoas que secam até pimenteira. O fluido intenso, imenso, o fluido de maldade, o fluido de inveja, o fluido de ganância, faz com que esses seres, eles emitem esse fluido denso para nos prejudicar ou prejudicar aquilo que a gente tem. Então, meu pai tinha um passarinho que ele adorava, e ele pegava, colocava aqui na frente, quando ele sentava na cadeira dele, e gostava de ouvir o passarinho cantar. E esse vizinho passou, elogiou o passarinho dele. Meu pai conta que ele não chegou na esquina, o passarinho caiu do puleiro morto. Jesus. Então, você percebe a ação. Agora, imagina se esse fluido denso vem numa criança de tenra idade, vem numa criança que já está combalida, doente, que não tem como sair daquela situação.
E se esse fluido denso vem até nós, que nós já estamos com uma vitalidade desgastada pela própria velhice, que a gente não tem esse combustível necessário para tirar essa energia densa, o que não vai acontecer conosco? Nós vamos ficar doentes. E a ação desses espíritos obsessores, desses espíritos que também vêm junto com a vibração daquele ser, machuca muito mais. Então, esse mundo de provas e expiações que nós vivemos, a imperfeição moral, ela é imensa. Os espíritos aí estão se acotovelando um com o outro, buscando os inimigos, buscando um passado para machucar aqueles que aqui estão encarnados. E quando não nos atinge, atinge aos nossos filhos, nossos netos, ou os nossos animais, ou as plantas. Então, a necessidade nossa de nós nos precavermos com tudo isso, para que esse fluido denso, essa energia, não venha adentrar a nossa aura perispiritual, adentrar e machucar o nosso perispírito, porque no momento em que essa vibração do ódio, da raiva, ela penetra, adentra o nosso perispírito, ele recebe como se fosse uma chuva de raios malignos. O nosso perispírito começa a vibrar de uma forma e que ele vai jogar para o nosso corpo físico. E, ao jogar o nosso corpo físico, ele vai passar pelo duplo etéreo, que é uma película entre o corpo material e o perispírito. Nessa energia, nesse fluido denso, o corpo etéreo, esse duplo etéreo, ele não consegue reter, absorver aquela energia, então ela passa para o nosso corpo físico. E aí o nosso corpo físico recebe toda essa carga fluídica, então causa as infecções, causa as doenças que nós temos, porque às vezes nós buscamos de todas as formas nos precavermos. Mas o que acontece? Como vivemos num mundo de provas e expiações, que nós, às vezes, estamos 100% equilibrados, de um momento para o outro, cai um vaso, quebra alguma coisa, o nosso padrão vibratório cai. E ali nós damos brecha para que os espíritos, o fluido que ali estão, porque eles estão à espreita de nós, aquele esperando a nossa queda, esperando o abrir das porteiras para que ele possa adentrar. Então, esse fluido machuca o nosso corpo físico. Atingindo o nosso corpo, então nós podemos ter dores de cabeça, o nosso sistema nervoso fica abalado, o nosso coração entra numa arritmia, nós ficamos depressivos, tristes, cansados, desvitalizados. Atinge os nossos centros de força, passamos a não enxergar direito, a ouvir direito, passamos a ter um desequilíbrio do nosso corpo físico. O nosso fígado começa a ser intoxicado por aquelas vibrações densas. O nosso rim é outro que também, a qualquer momento, qualquer irradiação que ele receba, essa irradiação forte desse fluido denso, ele também se desequilibra e todos os órgãos, todas as células ficam em desequilíbrio. Então, nós, conscientes que somos de que essas energias podem vir, e quando nós abrimos brecha e deixamos que ela adentre,
nós temos que tomar uma posição. Pararmos e orarmos. É aquele, você está nervoso, você está agitado? Respira, respira. Eu costumo falar para mim, Eliana, respira, se acalma, respira, se acalma, respira, se acalma. Então, você vai buscando a respiração e começa a elevar o seu pensamento a Deus, para que você saia daquela vibração e comece a fazer a transformação fluídica que foi atingida no seu corpo físico. Aquele fluido que vem, então você tem que começar a orar para que esses fluidos sejam desmaterializados, desintegrados, dissolvidos. Então, esse processo nosso de restabelecer o equilíbrio tem que ser rápido. Porque se nós deixarmos passar um dia, uma semana, 15 dias, um mês, é certeza absoluta que daqui a pouco nós estamos batendo ao médico. Estamos lá, porque dói aqui, dói ali, porque é infecção, porque é como se todo dia você batesse num certo local, batesse aquele fluido, está ali denso, batendo, está ali machucando aquele local. E nós temos pontos fracos. Nós temos as nossas juntas. Quem não tem dores nas juntas? Depois de uma certa idade, a gente passa a ter dor em tudo que é lugar. Por quê? Porque a nossa vitalidade, ela começa a cair. Então, nós temos que sempre buscar essa energia. Nós temos que buscar. Não tem outro meio. Nós podemos tomar vitamina, nós podemos nos alimentar de uma forma mais equilibrada? Podemos, devemos sim. Devemos nos alimentar de uma forma saudável? Sim. Tomarmos os remédios necessários, as vitaminas necessárias? Sim. Mas, se nós temos o conhecimento que podemos mudar através da prece, que no momento em que nós elevamos o pensamento a Deus, buscamos a energia do Criador, pedimos a misericórdia que nos deu a oportunidade de a gente se curar, porque Jesus disse, vós sois deuses, vós podeis curar. A cura está nas nossas mãos. E o que significa isso? É o conhecimento. Nós sabemos. Os fluidos podem ser dissolvidos, desmaterializados, desconsagrados. Os fluidos podem sofrer modificações. Num local onde há uma lesão de um fluido denso que está ali com uma infecção, se nós orarmos, e não é só orar uma vez e dizer assim, acabou. Não, nós temos que orar muitas vezes, porque ali está intoxicado aquele fluido, está denso. Então, nós temos que começar a limpar cada dia, pedir a espiritualidade, buscar que dissolva aquela infecção. Tudo depende de nós. Da mesma forma que podemos orar pelo nosso pet ou pelo reino vegetal, podemos. Mas não podemos usar uma energia densa no nosso animal. Porque o fluido vital dele, ele tem uma certa quantidade. E os espíritos dizem que se nós formos dar um passe no nosso animal e intensificarmos de uma forma muito grande, o que pode acontecer? O animal vira morte. Porque é uma exaustão de fluido. Então, nós temos que saber dosar, devagar, refazer, orar,
pedir às equipes espirituais, pedir aos protetores dos animais, os veterinários, pedir aos espíritos que trabalham com as energias das plantas, dos vegetais, que venham, que tragam toda a energia. E buscar as energias salutares para cada um de nós. E quando nós buscamos essas energias salutares, nós socorremos esses espíritos que estão ao nosso lado. Porque se o fluido atinge o homem, ali atrás desse fluido está um encarnado ou um desencarnado. Porque nunca vem sozinho. Se um parente seu não gosta de você e vibra sobre você, espíritos com aquela mesma vontade, com aquela mesma ação de te machucar, de te ferir, de trazer a discórdia, a desarmonia, o desentendimento, trazer a falência moral, espiritual, profissional, financeira para você. Se o encarnado deseja, muitos dos nossos obsessores, dos rivais, dos nossos adversários do passado, vêm. Vem com força total. Então, nós, médios, vamos auxiliar, na medida em que nós auxiliamos esses espíritos, na medida em que nós socorremos, fazemos toda aquela transmutação fluídica dos espíritos, de um inimigo, nós podemos conquistar o amigo do passado. Porque o nosso inimigo de hoje, o nosso adversário de hoje, é o nosso amigo do passado. Que nós traímos, que nós machucamos, que nós matamos. Como se diz, a gente traz essa energia hereditária, nós trazemos isso do passado. O passado está próximo de nós. E os espíritos cobradores, os espíritos obsessores, os espíritos subjugadores, fascinadores, vêm e atinge a nós, e nos machuca. E machuca bastante. Muitos espíritos, não é só um, não. São falanges que querem a nossa queda, que querem a nossa desgraça, que querem a nossa falência. Então, nós temos que estarmos de olhos abertos. Olhos abertos. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Todos nós que aqui estamos em provas e expiações. Ninguém aqui é santo. Não somos espíritos superiores. Não trazemos ainda a bondade, a sabedoria, a benevolência, às vezes, dentro de nós. Se tiver isso, é de 1, 2, 3 ou 10%. O restante são imperfeições que nós estamos trabalhando. Por que vêm as provas? As provas vêm para o nosso crescimento. Para sermos mais humildes, para sermos mais benevolentes, para sermos mais caridosos. Vem para nos despir do orgulho, da vaidade, do egoísmo, das maldades que nós trazemos do passado. É hereditário, vem conosco. E se a gente não fizer nesta, levaremos para a próxima. Eu não quero levar. Vocês querem levar? Espero que não. A gente, pelo menos, tem que pensar o melhor. Então, vamos fazer o máximo para nos despirmos de tudo isso. Vamos nos transformar, vamos mudar. A misericórdia de Deus
ela é grandiosa para nós. Nós somos agraciados, porque os Espíritos vêm e nos orientam, nos instruem. O nosso anjo da guarda puxa as nossas orelhas, mas nos dá a liberdade de fazer o certo ou o errado. Tudo depende de nós. Vamos buscar esse Pai de amor. Senhor, aqui estamos nós, Senhor, nessa oportunidade de aqui estarmos nesse planeta Terra, para reparar as nossas faltas, para corrigir os nossos erros, para aprender a amar, a perdoar, a sermos melhores, Senhor. Rogamos nesse momento a Ti, que as Suas bênçãos caiam sobre nós, que fortaleça a nossa alma, Senhor, que permita, Pai misericordioso, absorvermos todas as energias salutares, todas as energias de paz, de amor, de luz, de entendimento. Permita, Pai, permita que os espíritos superiores, que os espíritos, Senhor, trabalhadores da Tua seara, possam nos auxiliar nessa grande jornada. Rogo-te, Senhor, absorver todas essas energias solares, todas essas energias ectoplasmáticas, nos amparando, nos fortalecendo. Obrigado, meu Deus, pela bênção da vida, do lar, da família. Mas te rogamos, Pai, que esse templo de amor se envolva, se abra no nosso lar, Senhor. Se envolva, Senhor, nessa energia curadora, a todos nós encarnados e desencarnados. Rogo ao grande Mestre Jesus, rogo aos anjos, os arcanjos, rogo aos espíritos consoladores, como eu rogo nesse momento, Pai misericordioso, a todas as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, todas as equipes, Senhor, de André Luiz, de São Luís, de Santo Agostinho, de Fenelon. Rogo as falanges de Joana d'Arc, de São Jorge, as falanges franciscanas, como eu rogo neste momento aos meus ancestrais, Senhor, da África, da Ásia, da Europa, da Oceania, das Américas, Senhor, dos polos norte e do polo sul. Rogo por todos esses espíritos que possam me orientar, me instruir, como eu rogo aos meus espíritos familiares, rogo aos meus benfeitores, rogo ao meu anjo guardião, toda a minha equipe de trabalho neste momento, rogo neste momento a todos os meus protetores, todos, evoque e médio todos os seus protetores, toda a sua equipe de guarda e retaguarda. Rogue neste momento que venha a energia do fogo, da terra, da água, do ar, do reino mineral, vegetal, animal, que venha toda essa energia e que se abra a consolação, a regeneração, a redenção e a lama astral. E peço neste momento, Pai misericordioso, como um furacão, Senhor, que ele chupe nesse momento e jogue todas essas entidades, todos esses espíritos obsessores, todos esses espíritos brincalhões, todos esses espíritos que se divertem às nossas custas, todos esses espíritos que nos perturbam, Senhor, que nos induzem, Senhor, que nos amarram, que nos impedem, todos esses espíritos fascinadores que nos trazem a ilusão, que querem nos manipular, Senhor, diante de qualquer trabalho da nossa vida. Nós te pedimos nesse momento por todos os subjugadores, por todos esses espíritos perturbados, cansados, oprimidos, revoltados, tristes, angustiados, todos esses traidores, todas essas falanges, que possam nesse momento serem
absorvidas por esse grande furacão de fogo, Senhor, e sendo colocada na consolação, na regeneração, na redenção, na lama astral, e possa esse fogo etéreo, Senhor, e queimando, desmaterializando, desintegrando todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, todas as ilusões, tudo aquilo, Senhor, que nos envolve, que nos cerceia, que nos amarra, Senhor, que impede o nosso trabalho material, espiritual, profissional, que impede, Senhor, o nosso ganha-pão, que impede, Senhor, as nossas vendas, que impede os nossos trabalhos materiais. Nós te pedimos nesse momento, Senhor, que a força, Senhor, da energia dos nossos pretos velhos, índios, caboclos, baianos, de toda a nossa equipe de trabalho neste momento dos guardiões, puxando todos esses espíritos, Senhor, e possamos nós, Senhor, puxarmos todos os encarnados, todos os desencarnados, Senhor, para esse fogo etéreo, para a redenção, para a lama astral, Senhor, e que venha queimando, desmaterializando, desconsagrando todos os pedidos, todas as vontades, todas as ações, que possam nesse momento serem desmaterializadas, todas as demandas, todos os trabalhos, e permita que esse fogo etéreo adentre ao nosso lar, Senhor, e possa ir queimando, Senhor, que possa passar por nós, retirando do nosso corpo físico, do nosso duplo etéreo, do nosso perispírito, Senhor, libertando-nos sobre a ação desses espíritos, libertando todos os subjugadores, fascinadores, todos esses obsessores, retirando todas as dores, todas as tristezas, as angústias, as depressões, todos os choros, todas as maldades, todas as inconsequências, Senhor. Pedimos nesse momento, Pai misericordioso, nos liberte de tudo isso, que o nosso anjo guardião, que os nossos espíritos familiares nesse momento comecem a quebrar todos os elos, todas as amarras, tudo aquilo que está nesse emaranhado, Senhor, nos envolvendo, nos impedindo. Peço neste momento que nos liberte, Senhor. Liberte o nosso estudo, liberte as nossas preces, liberte os nossos trabalhos espirituais. Liberte-nos, Senhor. Liberta-nos, Pai. Nascemos livres e livres queremos ser. Liberte todos esses espíritos também, colocando o Senhor na redenção, na lama astral, e que possa, Senhor, passar todos pela transmutação perispiritual, limpando todos os perispíritos, tirando todas as tristezas, todas as angústias, todas as dores, todos os ódios, todas as maldades, passando, Senhor, e recolhendo todas essas falanges, Senhor, desvinculando, desmaterializando, dissolvendo, Senhor. E rogo ao Pai, pela força das águas dos mares, que venha, Senhor, como uma tsunami, e que lave o nosso lar, Senhor, que passe por todos os nossos entes queridos, que passe por todos nós, Senhor, por todo esse ambiente, limpando, lavando, higienizando, adentrando as bacias, lavando, higienizando, refazendo todos os corpos físicos e perispirituais, trazendo a luz, trazendo o entendimento, trazendo, Senhor, o arrependimento, trazendo os 10 mandamentos, a partícula divina do Criador, envolvendo a todos, Senhor, nesse amor, Senhor, rogando as bênçãos de Maria, as bênçãos de Jesus, que possa trazer todo o fluido curador, calmante, pacificador, refazendo, Senhor, acalmando, serenizando, e rogamos, Senhor, por todos os espíritos socorristas, que venham neste momento socorrer, amparar, aliviar, que neste momento, Senhor, possamos retirar da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral, todos esses espíritos,
levando às colônias, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais, aos presídios educativos, nesse grande aprendizado, Senhor. Que os espíritos possam, Senhor, se melhorar, crescer, estudar, trabalhar em nome do Cristo e se preparar para, Senhor, reencarnar e transformar esse mundo num mundo melhor e merecer, Senhor, um mundo de regeneração. Ó Pai de infinita luz, que esse grande laboratório se feche, Senhor. Aqueles que não puderam ali sair, possam permanecer até o nosso próximo encontro. Que a luz do seu amor caia sobre eles, Senhor. E neste momento voltamos ao nosso lar, rogando aos nossos protetores, ao Espírito responsável pelo nosso lar, que passa uma bolha fluídica, uma bolha eletromagnética, Senhor, trazendo todas as energias de paz, de amor, de prosperidade, de beleza, de felicidade, de fartura, de bênção, Senhor, de prosperidade, de saúde, Senhor, que os fluidos curadores caiam como uma chuva e possa penetrar, Senhor, por todo o nosso ar, pela água, Senhor, pelos alimentos, por todos os corpos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado, Jesus. Obrigado aos amigos espirituais que se fizeram presente, que nos auxiliaram na noite de hoje. Que abençoe a cada médium, que abençoe os seus entes queridos, que abençoe os seus lares. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, nós pedimos permissão para encerrarmos as nossas atividades, Senhor, da noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça, agora e para todo e tudo sempre. Que assim seja.